Hello Eternos, aqui é a Fafa e bem-vindos ao Bookshelf Tour 2017. Assim como nos outros anos, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira parte e assim que a segunda sair eu vou deixar ela linkada aqui em cima no card pra vocês assistirem, juntamente com o Bookshelf Tour de 2016 e de 2015, que também vão estar todas linkadas aqui em cima no card. Então, pra começar, como vocês podem ver, essa é uma visão geral da minha estante. Como eu falei, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, então na primeira parte eu vou mostrar essas duas prateleiras aqui de cima e na segunda parte, então eu mostro o resto. Eu divido a minha estante entre lidos e não lidos, então essas três primeiras prateleiras são todas de lidos e os não lidos começam aqui nas crônicas de Gelo e Fogo pra cá. Começando aqui em cima, então, eu organizo os meus livros por ordem alfabética de nome de autor. Eu tenho um bonequinho da Amazon. E a única exceção à minha regra são esses livros maiores que estão aqui na ponta. E a gente começa então com Calvin Haroldo e as tiras de domingo do Bill Watterson, que é um catálogo que traz as melhores tiras dominicais de Calvin Haroldo que foram publicadas entre 85 e 95. Então, como vocês podem ver, as tirinhas, todas elas são repetidas. Em um lado da página elas estão em preto e branco e no outro lado coloridas. E aí embaixo das tirinhas, como vocês podem ver, tem alguns comentários do autor. Inclusive, todo esse projeto de ser colorido e de ser preto e branco é para ele trazer também o poder das cores, mostrar o poder das cores. Então, para quem é fã de Calvin Haroldo, é um livro super legal. Depois tem Colorindo o Mundo Fashion, da Cláudia Liz, que é um desses livros de colorir que entrou na moda. E realmente eu não sou muito fã de colorir. Eu até tentei começar o livro aqui, como vocês podem ver, mas eu desisti porque realmente não é o que eu gosto. Mas o livro tá aqui, eu não sei o que eu vou fazer com ele ainda. Tem também um catálogozinho da Editora Nacional e da Conrad com alguns dos próximos lançamentos deles de 2015, então já faz 2 anos desse catálogo. E aí tem a trilogia da Ruiva, começando com A Ruiva Misteriosa, seguindo com A Ruiva Revelada e o terceiro volume da trilogia, A Ruiva Popstar. Quando eu li esse primeiro volume eu não gostei tanto assim dele. E aí eu li o segundo eu gostei mais, achei que é o melhor de toda a trilogia. E o terceiro acabou sendo meio que uma decepção, eu não gostei. Eu acredito que esse livro foi um pouco desnecessário na série, ele não precisava ter existido. Mas pra quem gosta aí de um romance erótico, de um chique lit, eu recomendo sim que vocês talvez possam gostar. E aí o nacional, A Garota da Casa Grande, da Amanda Marque, que eu tenho um carinho muito grande por esse livro. É o primeiro que eu recebi de parceria, o primeiro que eu recebi autografado de autor também. Más Notícias, Boas Notícias, da Anne Bryant, que é um livro mais para adolescentes, e ele é lá da minha adolescência também, mas tá aqui ainda. Os Bons Segredos, da Anne Leary, e todos os livros que tiver resenha eu vou deixando elas linkadas aqui em cima no card, e assim que acabarem os cards, todas elas vão estar listadas lá embaixo no box de informações, é só vocês procurarem. Maus, do Art Spiegelman, que é uma história sobre o nazismo. Os pais do Art, eles eram judeus, eles viveram nessa época da guerra. Então é um livro que eu recomendo muito porque a gente nunca viveu numa guerra, a gente não sabe como é estar numa situação dessas. Por isso ele é um livro que consegue te tocar muito, me emocionou bastante, então eu recomendo que vocês leiam. Morte e Vida, de Charlie St. Cloud, do Ben Sherwood. Eu já assisti o filme e pra quem só assistiu o filme eu recomendo que vocês leiam o livro, porque o livro é bem melhor que o filme. Depois vem Gênesis, do Bernard Beckett, que é uma distopia que eu li faz alguns anos e o final dela foi muito blow my mind. Eu acredito que quanto mais madura a gente é, mais sentido esse livro faz, então eu quero muito reler ele daqui a alguns anos. E esse livro não é muito conhecido, mas eu recomendo muito que vocês leiam e não desistam na metade, leiam até o final, porque o final é muito surpreendente. Como se livrar de um vampiro apaixonado, da Beth Fantasky, que é o primeiro de uma duologia. E eu li esse livro faz muitos anos, então eu comprei inclusive o segundo ano passado para terminar de ler. Mas eu vou ter que dar uma relida nesse primeiro quando eu for pegar o segundo, porque eu já não lembro muito sobre a história. Sr. Daniels, da Brittany C. Cherry, que é um livro super emocionante. É um drama muito pesado, tem um pouco aí de amor proibido na história, mas principalmente é uma história sobre amadurecimento. O livro não entrou para os meus favoritos, mas eu gostei muito e chorei horrores porque a história é muito emocionante. Nas Alturas, da Camila Gatti, que não é um livro que eu gostei. Eu nunca achei que ia dar 1 estrela para um livro, mas foi o que aconteceu com Nas Alturas. Eu nem sei porque o livro tá aqui, eu até tava querendo me desfazer dele, mas enfim. Procura-se um Marido, da Karina Ricci, que é um livro super amorzinho. Eu li ele esse ano, conheci a escrita da Karina através dele e eu me apaixonei demais, não vejo a hora de poder ler todos os livros da autora. Como Quase Namorei Robert Pattinson, da Carol Sabar, que é outro livro nacional e outra autora que eu conheci esse ano. É um chique lit misturado com um romance super gostoso de ler e eu gostei bastante do livro, mas não foi aquela paixão arrebatadora.
Dizem que o segundo livro da autora é melhor, inclusive eu já tô com ele aqui pra ler, então eu tô bem ansiosa. Casada até Quarta, da Catherine Bibe, que é a nova aposta da editora Verus, essa série Noivas da Semana. São romances bem curtinhos e super clichês, mas são muito gostosos e rápidos de ler. Então pra quem gosta de um bom romance clichê, eu recomendo sim essa série. Depois PS Eu Te Amo, da Cecília Ahern, que é um dos livros queridinhos de todo mundo. Todo mundo sempre diz que chorou horrores, que se emocionou muito com esse livro. E quando eu cheguei no final eu não tava tão emocionada, então eu não consegui gostar tanto desse livro. E aí eu fui ler outro livro da autora, que é o Se Você Me Visse Agora. Eu acho que eu gostei mais dele do que de PS Eu Te Amo, mas também não foi aquele livro 5 estrelas que arrebatou meu coração, mas não deixa de ser uma história muito boa. Mais um nacional com Chico Anis e O Sonho de Eva, que é um livro que fala um pouco sobre sonhos lúcidos. Eu amei esse livro quando eu li, tanto a escrita do autor como também a temática que ele usou nesse livro. Casaram muito bem, eu recomendo muito pra vocês. Deserto de Ossos, do Chris Bohjalian, que não é um livro tão conhecido, mas que eu recomendo muito pra vocês, porque ele trata do genocídio armênio, que foi um dos maiores genocídios da história. Inclusive o autor tem descendência armênia, então ele mistura um pouco da realidade com a ficção da história. E apesar de não ser uma leitura tão fluida no começo, ela ser um pouco mais arrastada, eu recomendo ele muito pela parte histórica, porque o genocídio é um fato super importante da história e é muito bom saber um pouco mais sobre isso, saber o quão triste essas situações foram. E aí eu tenho o meu box da série A Maldição do Tigre, da Colleen Hooke. O primeiro é A Maldição do Tigre, o segundo é O Resgate do Tigre, o terceiro, A Viagem do Tigre, o quarto, O Destino do Tigre. E aí tem aquele meio que spin-off da série, que é o A Promessa do Tigre, que na verdade foi um livro que eu achei bem desnecessário na série. Inclusive, pra quem tem curiosidade a respeito desse box, eu gravei um vídeo mostrando ele todo por dentro, como são a edição dos livros. Eu vou também deixar linkado aqui em cima no card pra vocês assistirem. A mais pura verdade do Dan Gemeinhart, que eu tenho tanto o livro, como também aquela prova que a Novo Conceito mandou pra vários blogs. Um Lugar para Ficar, da Deb Calette, que faz anos também que eu li, mas é um livro muito bom, que trata um pouco sobre relacionamentos abusivos. Marianas, A Civilização dos Sonhos, do Cherry Filho, que também é um livro nacional, que fala um pouco aí sobre questão das sereias, um pouco de mitologia. E que eu não gostei tanto assim desse livro, ele é bem curtinho e eu teria gostado mais se o autor tivesse dado um pouco mais de desenvolvimento pra ele. No Escuro, da Elizabeth Haynes, que é outro livro que fala sobre relacionamento abusivo, só que esse aqui é bem mais adulto, mais pesado. Um Lugar para Ficar é uma história um pouco mais entre adolescentes, e No Escuro é uma história, como eu disse, mais adulta, e é meio que um tapa na cara, porque você não sabe como é um relacionamento abusivo até você estar vivendo dentro de um. E esse livro, então, é muito bom, eu recomendo que vocês leiam. Mentirosos, da E. Lockhart, que foi um livro que deu muito burburinho quando foi lançado. Todo mundo só falava bem desse livro, era favorito de todo mundo. Mas eu li, eu gostei, eu entendi a mensagem do livro, só que quando chegou no final, eu fiquei me perguntando só isso, mas não foi tudo aquilo, eu acabei me decepcionando um pouquinho sim. Escola dos Sabores, da Erica Bauermeister, O Circo da Noite, da Erin Morgenstern, que eu amei esse livro até quase no final, porque o final dele foi um pouco decepcionante pra mim. Mas ainda assim eu gosto bastante dessa história. A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que também é um livro maravilhoso. A Guerra dos Tronos e a Fúria dos Reis, que é o primeiro e o segundo volume das Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros da série que eu li até agora. E dentre esses dois, o melhor, sem dúvida, é A Guerra dos Tronos. Ratos, do Gordon Reese, que também é um livro que não é tão conhecido, mas que a história é muito boa, me surpreendeu muito. Eu esperava uma coisa e foi totalmente diferente, inclusive o trabalho de capa desse livro também é lindo. Como vocês podem ver aqui, a palavra ratos está dentro e tem um buraco na capa, então é um trabalho muito bem feito. A Mentira, da Ellen Dunmore, que também é um livro que se passa aí no cenário da Primeira Guerra Mundial, quando um soldado ele volta para casa e aí ele perdeu o melhor amigo na guerra, e as lembranças de tudo pelo que ele passou assombram ele. E é um livro que te deixa muito desnorteado, porque você vê o que o soldado tá passando e é tudo muito tenso, você quer de alguma forma poder ajudar ele, mas não tem como. E pra quem gosta de temática de guerra, esse livro também é muito bom. Sangue Quente, do Isaac Marion, que é um livro de zumbis que inspirou o filme Meu Namorado é um Zumbi. A Vivência de Clarice, da Isabela Danese, outro livro nacional que traz a protagonista indo fazer um intercâmbio lá na Inglaterra e acaba conhecendo a banda favorita dela e vivendo um romance com o vocalista. Eu acho super legal essa temática de você poder conhecer o seu ídolo, eu acho que todo mundo já teve esse sonho, ou tem. Sedução no Convento, do Jacques Lagoa, que é um erótico também nacional, eu não gostei tanto assim desse livro. O maravilhoso Orgulho e Preconceito, da diva Jane Austen, foi o único livro que eu li dela, mas eu não vejo a hora de ler
todos os livros da autora Porque Mr. Darcy é Só Amor, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, da Jennifer A. Smith, que é um livro super fofo e que traz uma mensagem super bonita. Para Todos os Garotos que Já Amei, da Jenny Han, que é o primeiro livro da trilogia, e eu me apaixonei por esse livro, entrou pros meus favoritos. Começando aqui na prateleira de baixo, com o PS Ainda Amo Você, da Jenny Han, que é o segundo livro da trilogia. E comparado ao primeiro livro, eu não gostei tanto desse segundo. O primeiro entrou pros meus favoritos, mas esse segundo não. Eu me decepcionei um pouquinho com o livro. Depois, 2 livros da Jill Mansell, Dizem Por Aí, Uma Proposta Irrecusável. Os dois são muito bons, mas Dizem Por Aí é o melhor deles. A Culpa é das Estrelas, do John Green, o único livro que eu li do autor, mas que eu sou apaixonada. Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Eu não gostei tanto assim do livro como a maioria das pessoas. E entre livro e filme, eu acho que eu prefiro o filme do que o livro. Mais um livro nacional, O Lago Negro, da Juliana Daglio, que é o primeiro de uma quadrilogia. E esse livro é sensacional, o final dele é de tirar o fôlego. Infelizmente eu só tenho o primeiro volume, mas eu não vejo a hora de poder comprar logo os outros livros. Puros, da Juliana Bagotti, que também é o primeiro livro de uma trilogia, que só foi lançado o primeiro aqui no Brasil. Não é tão conhecido, eu li e me apaixonei pelo livro, só que a Intrínseca não tem planos de lançar o restante por aqui, o que é uma pena, porque eu amei esse livro. Qual o Seu Número, da Karen Bosnack, que é um chick-lit super engraçado. Namorado de Aluguel, da Casey West, outro livro super fofo que eu adoro. Então eu tenho os 2 primeiros livros da quadrilogia The Body Finder, que é Ecos da Morte e Desejo dos Mortos, onde a protagonista ela consegue ouvir o eco de pessoas mortas e aí ela ajuda a achar corpos e desvendar crimes com esse dom dela. Infelizmente a Intrínseca também só lançou os 2 primeiros e não tem previsão nenhuma de lançar os 2 últimos volumes, que é uma pena porque essa quadrilogia é ótima. Para Sempre, do Kim e da Cricket Carpenter, que conta a história verídica desse casal, que eles acabaram sofrendo um acidente e aí a mulher perdeu completamente a memória, ela não se lembrava quem era o marido. E ele não desistiu, continuou ao lado dela, fez de tudo pra ela lembrar dele e tentou reconquistar ela de novo. Eu gosto bastante desse livro pela história dele, justamente por ser algo real. Um Milagre Chamado Grace, da Christian von Kreisler, que também é um livro super fofo com um cachorro. E é uma história sobre amadurecimento, sobre superar os medos, e eu gostei bastante desse livro, principalmente pelo cachorro. Garotas de Vidro, da Laurie Hels Anderson. Então temos os livros da minha autora queridinha, favorita da vida, que é Meu Romeu, Minha Julieta, que é a duologia. E depois o terceiro livro, que também faz parte desse universo, que é Coração Perverso, que são os meus favoritos da vida. Coração Perverso não tanto quanto Meu Romeu e Minha Julieta, mas tá ali também. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou extremamente apaixonada por Meu Romeu e Minha Julieta e que eu vivo indicando pra vocês. Então, por favor, leiam, porque é maravilhoso. Roubada, da Leslie Peirce, que eu li também faz alguns anos, ele tem uma temática super forte, mas que eu acho que é super importante também de ser tratada, que muitas mulheres, querendo ou não, devem passar por isso. O Príncipe dos Canalhas, da Loretta Chase, que é o primeiro romance de época que eu li. Natal, do Luan Araújo, que, como já dá pra ver pela capa, é um livro com temática natalina. Marcos Zusak, que também é um dos meus autores favoritos, que eu me apaixonei depois que eu li A Menina que Roubava Livros, que é um dos meus favoritos da vida. E eu me derramei em lágrimas nesse livro antes das 100 páginas finais, então é um livro que me marcou muito. E depois eu li Eu Sou o Mensageiro, também do autor, que também foi um livro que eu gostei muito e o final dele é uma revelação surpreendente. O Lado Bom da Vida, do Matthew Quick, que eu comprei também e li há muitos anos. Foi aquele tipo de livro que quando eu terminei eu não sabia se eu tinha amado ou odiado. Então eu ainda tenho dúvidas a respeito desse livro, mas então eu espero poder ler ele em breve para poder me decidir se eu gosto ou se eu odeio. Óculos, Aparelho e Rock and Roll, da Meg Heston, que é um livro mais juvenil. Lobo Mau, da Nelly Neuhaus, que é um suspense policial que faz parte de uma série. E a editora Jangada tá lançando essa série fora de ordem aqui no Brasil. Mas esse suspense é maravilhoso, ele traz uma questão super importante. E apesar do tamanho, você lê ele muito rápido, então pros fãs de thrillers eu recomendo muito. Depois a HQ de Surtada na Dieta, do casal Neon e Caramel, que conta a história de uma gordinha tentando emagrecer. Então vocês podem ver o traço super bonito dela. E além de ser uma HQ, ela também tem dicas reais de saúde, como vocês podem ver nessa página aqui, como por exemplo a importância do café da manhã. E o traço dela é super lindo, a diagramação também é super bonita. Então eu vou terminando esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, e não deixem de assistir a segunda parte, que eu mostro então o resto da estante. Então é isso, pessoal, se você gostou dessa primeira parte, não esquece de deixar aquele like e de se inscrever aqui embaixo no canal para não perder nenhuma das próximas atualizações. E também não deixem de assistir a segunda parte. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, até a próxima, tchau!